Isso, Maurício. Eu vou analisar. É a frase do Maurício e do Fábio é os anjos. São dois anjos. E então, vou pensar. Isso já é o final da peça, né? E aí, Alessandro, interessante você tá usando. Preciso desses dados aí, cara. Isso aí eu vou guardar. Esses vídeos que eu estou lançando e ter publicado no Face, além de tudo isso, se o Face puser alguma restrição, tal, a gente já sabe que com o YouTube você é até pior. Então, tudo está acontecendo dentro de possibilidades, né? Tudo está conectado, está emparelhado. Nesse mundo quântico aí tudo é possível, né? As fantasmagorias, né? Por isso que Einstein não gostava, né? Deus não joga dados. Probabilístico, ondas de probabilidade, universos múltiplos, se não houver colapsamento, pode acontecer tudo. Estamos enquanto a teoria M, 10 universos paralelos. Ah, beleza, isso aí eu vou guardar também, né? Isso é importantíssimo, né? Questão dos direitos autorais. Agora você vê, né? Fazendo uma comparação com o espiritismo, né? O passamento, que é o objeto do espiritismo, segundo Kardec, primordial, né? Que é esse estudo, o que acontece depois da morte, né? Antes da pessoa ir para o céu e para o inferno. Que é assim, na época de Gil Vicente, não tinha o mundo binário, né? Qual era o mundo binário que existia? O céu e o inferno. É o que ditava o binarismo do mundo, né? Binarismo esse que está nos direitos autorais também. Pode ou não pode? Pega lá. Não é assim. Esse está sendo um projeto difícil. Os dois pode mais, não pode mais, entendeu? É isso que a gente tá. O campo dos direitos autorais é onde a questão quântica é mais periclitante, né? Periclitante. Esse está sendo um projeto difícil. Criticando esse binarismo. Talvez a crítica do Gil Vicente não seja exatamente o judeu, não sei quem, ele manda o judeu pro inferno, não foi? E você vê, defende os judeus marranos e tal, né? Que eram judeus convertidos. Provavelmente a situação dos nossos antepassados, quem sabe pelos nomes, não é verdade? Dessa semana, porque aí já começa a atrapalhar isso aí, né? Porque isso aí tem que estar por mais visualizações. Isso, o texto foi alterado. Só segue o texto, só aquele começo lá que tá no vídeo aí, que é aquele último vídeo que eu fiz, te mandei. Abarca, ula, que temos favorável maré. Ora, venha o barco a ré. Feito, feito. E vai embora, né? Bem, está, vai, estou em hora má. Ajuste aquele palco palanco, aquele mastro palanco, e despeja aquele banco esperando quem virá. Esse aí é do Gil Vicente. Mas depois é tudo a inteligência artificial. Algumas coisas pouca coisa eu mudei, né? A frase melhorei. Achei que fosse melhor. Mas é muito a inteligência artificial. O que eu fiz foi vários textos, aí eu não gostei daqueles, e aí eu falei, então não, eu quero que tira isso e coloque outra coisa. Eu quero que agora, por exemplo, Sócrates e Gandhi, foi eu que pedi, ó, eu quero agora que esteja Sócrates e Gandhi. Não tem ainda, não tem as. Vou procurar se que escrevi o livro, tudo, eu acho que eu tenho as perguntas lá. Não sei. Mas é isso, né? Precisa também mostrar todas as perguntas, né? A ideia é que foi feito por perguntas, né, o texto, né? E aí eu falei, não, esse final eu não quero, quero que, né? E aí foi fazendo, né? Então eu fui direcionando a minha intenção e a máquina foi fazendo. Outras, a Brígida, Brígida, que está escrito no livro mesmo, mas ela está falando na inteligência artificial Brígida, Brígida Vaz. Ela, eu fiz tal coisa, né? Depois eu mereço, né? Ir pro céu, né? Vamos dizer assim, mais ou menos isso.
Mas aí eu falei, não, eu falei, mas por que ela merece o céu? Ela não está explicando nada que ela fez, ninguém está sabendo. Aí eu fui, algumas pesquisas, e aí eu já estava sintetizado nas pesquisas de cada personagem, por que eles vão pro barco ou não, né? É, então, foi assim, aí eu vi que ela era prostituta, e enfim, aí eu coloquei, né? Eu que era prostituta e tal, né? Mereço também ainda receber perdão, né? Vivia na prostituição, coisa assim. Mas aí eu coloquei, porque a inteligência artificial não tinha, né? E outra coisa que eu fui perceber, na verdade, é que o amigo do o companheiro, ele só aparece no começo, né? Você percebeu? Então, aí é uma falha da inteligência que a gente vai enxertar. A ideia é essa. Eu só quero colocar ele talvez no final, eu não sei, vou perceber aí a hora. Ou ele morre por lá mesmo, é o companheiro do diabo, né? Ele some, ele só aparece no começo. Enfim, fica aí algo a pensar, né? Então é assim que eu fui moldando o texto, né? Mas, né, deixei aí, a intenção da inteligência artificial produzir o texto e aí eu talvez mudei pouca coisa. No começo eu tava com roupas não sei o que e tal, né? Com uma capa preta e tal. Eu falei, não vou achar essa capa preta, porque a minha intenção, ele tá com roupas femininas. Aí eu mudei e coloquei roupas femininas, né? Outra coisa que eu mudei aí, o cenário todo. O cenário não vai ter, você vê que não tá escrito, eu não dei a indicação da televisão, né? Quando eu dei a indicação da televisão, ele mudou tudo o texto, né? Eu mandei para ele, pedi para ele manter o texto, né? Mas eu falei, deixa quieto. Aí a gente vai fazer com a televisão na hora. Vai acrescentar isso no texto, né? Ou na imagem, não sei. Então, tem esse aspecto de. Eu vou ver ainda, tô ouvindo ainda suas mensagens, mas essas imagens, na maioria não tem royalty, que eles, eu fiz essa pergunta na hora que eu estava fazendo esses vídeos. Então, né, se não pagar royalty, tudo bem, não tem direitos autorais aí, tá liberado. Como ele também escreveu aí né, nessa mensagem que eu te mandei. Ele só não explicou mais, porque eu estava explicando sobre aqueles. Uma, que é como que eu vou trabalhar de acordo com a peça para ele não sumir, que é o companheiro do diabo. Dois, como vai ser colocado no cenário a televisão. Talvez eu possa mandar esse texto ainda para a inteligência artificial, ou não, ou já faz no improviso. Olha, eu sugiro que no texto você não mexa mais. Para o Mário e o Fábio também e o Mário, eles podem fazer dos dois problemas, mas novos elementos, coisas. Eu não preciso nem estar falando o texto, nem encenando, eles podem estar fazendo qualquer coisa, mandando imagem do dia a dia deles, da família deles. Pronto, já vai, você botou lá, já quando citar os dois, eles já vão fazer, vai ter uma relação direta com eles, pela constância. Isso mesmo, a gente faz sobreposições. Eu vou pegar essa pergunta que você fez na inteligência artificial. E eu tenho gravado toda essa ideia quando ele falou de sobreposições, do colapso. Então eu vou usar a mesma ideia que a gente estava usando para ela relembrar daquilo que estava falando. E pensar sobre Gil Vicente se ele não estava questionando essa bipolarização. Bom, tem uma outra coisa que você transformar essa linguagem quântica do trabalho, fazendo essa linguagem, essa narrativa, essa comunicação, usar mesmo, como você disse, o Mário, e junto com o Fábio, numa outra, porque tempo e espaço pode ser mudado, claro. E aí, ou cânon, né? E aí uma sobreposição. A edição de vídeo vai ser, assim, uma coisa de necessidade também de linguagem da comunicação. Essa sobreposição. Aí que é uma questão fantástica, né? Do colapso da onda, né, em partícula. E eu estou ansioso para saber a resposta sobre a inteligência artificial dessa pergunta. É interessante, pois que aí você vê a gente. Sim, sim, isso aí tem que lembrar. Trazer isso, a informação na hora de criar esse, né, na edição. Bom, eu vou te mostrando, a gente vai, né, pedaços da edição e a gente vai analisando e vai. Então vamos fechar essa do Fábio e do Mário pra gente desencanar dos dois, entendeu? E ter essa coisa, deixar eles também de boa. Aí se eles. A gente fecha essa com o Mário e o Fábio e a gente deixa eles à vontade. Não, isso é importante, você lembrou bem, né? Porque a edição é sua e nós não podemos esquecer que o produto final é um vídeo, né? É um teleteatro. Isso, então, aí o que eu te expliquei sobre o texto, e aí eu explico sobre a imagem. Aí surgiu a segunda imagem, que transcende a dualidade. E aí ela fez uma imagem que você vê que ela está contemporânea e essa visão da ideia quântica, que foi também utilizado e está na memória também da inteligência artificial, sobre todo esse trabalho. Então, que o bem e o mal é algo que precisa e tem a necessidade de ser transcendido no mundo contemporâneo. Não só de uma visão bipolar, dualística, mas numa visão da ideia da linguagem quântica, que ela pode ter sobreposições de ideias e, e poder ter infinidades de ideias e
como ondas que ainda não se colapsaram, mas quando se colapsar, ela se tornará aquilo. Então, bem e mal, essa dubiedade, ela pode se colapsar de um jeito ou com milhares outros jeitos que ainda não se colapsaram. Essa visão da linguística e de uma filosofia da linguagem contemporânea é realmente pensar que há possibilidade de colapsar ou de existir uma narrativa de várias maneiras, dialogicamente. Então, tudo isso fez com que a terceira imagem, o anjo está do lado da barca do diabo, e o outro, né, ao contrário, ele está do lado. Então, as imagens estão trocadas. O lado do bem está, então, com uma pessoa, ou um grande sábio, ou né, uma pessoa iluminada, mas ela está segurando um tridente vermelho. E ela é um azul bem claro. Ou seja, as imagens estão mostrando que elas se colapsam em várias maneiras. Foi daí que, através da pergunta, se poderia usar então uma imagem que não fosse igual à segunda, mas ela te remetesse ao contemporâneo, foi aonde trouxe todas essas ideias da linguagem quântica, do que é além da dualidade, da questão dessa superação desses extremos opositores. Então, como surgiu então essas imagens? De uma forma simples, de uma pergunta surgiu a imagem, mas de algo que já existia, já refletido junto com a inteligência artificial, para ela ter um comando e uma criação de uma narrativa da peça para ela poder criar essas imagens. Foi com essa intenção, esse texto de perguntas e respostas com a inteligência artificial e pedindo uma imagem, foi com que se obteve esse resultado no, na inteligência artificial ChatGPT.